O título da mensagem de hoje é: você foi chamado por Deus? Interrogação. Essa pergunta vai dar em mais duas. Já vou adiantar elas para você não ficar curioso e não prestar atenção no que eu vou falar depois. Por quê? Ou para que você foi chamado por Deus? E aí você respondendo que você foi chamado, você sabendo para quê? A outra pergunta é: você tem cumprido o seu chamado? Essas vão ser então as três perguntas que eu vou tentar ajudar vocês a responder, porque eu também preciso responder isso para Deus diariamente, como um obreiro do seu reino. Então aí depois disso, segundo o texto de Atos, se você já quiser abrir no Atos, capítulo de número 6, nós vamos ver três características inexcusáveis que existiam na vida da igreja primitiva. Segundo Atos, capítulo de número 6, existiam três características na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida dos obreiros, na vida daqueles que expandiram o reino de Deus, daquilo que nós conhecemos hoje por evangelho, porque três características não faltavam na vida, especialmente dos 12, e depois eles levantam mais 7 pessoas para darem continuidade, e essas características devem permear sobre a vida de alguém que deseja se apresentar a Deus aprovado. Então, eu vou falar daqui a pouco quais são essas características, mas pretendo trabalhar cada uma delas nas próximas quinta-feiras. E por último eu vou falar sobre, depois de Jesus, acredito eu e muitos estudiosos, talvez você também, a maior figura cristã e exemplo de um servo, de um obreiro aprovado que pisou nessa terra, que é o apóstolo Paulo. Então, e vai se resumir nisso, tá bom? Não é uma série, uma campanha por prosperidade, uma série de mensagens como obter sucesso profissional, como ser campeão do Campeonato Brasileiro, mas espero que auxilie, assim como tem me auxiliado, tem auxiliado algumas pessoas. E a palavra de Deus é viva e eficaz para encher os nossos corações e nos auxiliar nessa tarefa, nessa incumbência de nos apresentarmos a Deus aprovados. Amém? Então se coloque de pé, vamos ler Atos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Amém? Eu quero orar antes com vocês. É muito legal quando Deus confirma as coisas, né? Porque nem sempre a gente deve ficar fazendo isso, né? Deus, confirma, porque você anda com Deus, você tem que ter a confiança na sua palavra, porque a palavra dele já é o Espírito de Deus sendo revelado aos nossos corações. Mas hoje eu pedi, Deus, confirma que esse negócio é do Senhor mesmo para ministrar isso. Aí quando eu cheguei, aí o Bola estava cantando uma música e no refrão da música dizia assim no finalzinho: se não for para te adorar, para quê? E se não for para te servir, por quê? Aí eu falei: obrigado, Deus. Porque se não for para te adorar, para que eu nasci? E se não for para te servir na sua casa? Porque um obreiro é alguém que serve, né? O resumo, bem simples, como diz o nosso professor, é alguém que serve a algo, né? Pode ser numa obra lá de engenharia, ou nós aqui somos obreiros da casa do Senhor. E aqui em Atos, capítulo de número 6, depois de nós orarmos, nós vamos ler. Pai, quero pedir a Deus que fale a sua igreja, fale, ó Pai, comigo e fale através de mim, Pai, para que possamos nos apresentar ao Senhor, ó Deus, aprovados como igreja viva, praticante, ó Deus, operosa, ó Deus, que não negligencia a sua palavra, ó Deus, que não negligencia, Senhor, os ensinos, ó Pai, e as lições no qual o Senhor já nos deixou escrito, através dos homens, das mulheres de Deus, que aqui já viveram nessa terra, ó Pai. Fala aos nossos corações, nos ajuda, ó Pai, porque sem o Senhor é impossível nos apresentarmos a Deus. Sem Jesus nas nossas vidas nós estamos desaprovados, nós somos rejeitados e nós permanecemos nos nossos pecados em trevas. Mas o Senhor enviou o seu Filho, ó Pai, para nos religar com o Senhor. O Senhor enviou o seu Filho, ó Deus, para que possamos meditar nele, nas suas maravilhas, na sua palavra, nas suas obras, e dessa maneira, Senhor, comparecemos perante o seu tribunal, aprovados, ó Deus, como homens e mulheres que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da sua verdade. Então nos ajuda
durante, Pai, todos os cultos esse ano, durante, ó Pai, como o Senhor já tem falado, continua falando a sua igreja através da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Atos capítulo 6 diz assim, a partir do verso 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, quantos? 7 homens, ou algumas versões varões, de boa reputação, ou algumas versões bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao qual encarregaremos deste serviço, ou em algumas versões, desse importante negócio. Verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos e ao que mais? Ao ministério E o parecer agradou a toda a comunidade. Eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócaro, Nicanor, Timão, ou em algumas versões Timão, não tem nada a ver com o Davi, Parmenas e Nicolau, prosélito ou proveniente de Antioquia. Verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E o verso de número 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Pode se assentar. Igreja, fomos chamados por Deus? Amém? Para que fomos chamados? Estamos cumprindo o nosso chamado? Aqui nós vamos observar, através desse texto, o livro de Atos inteiro. Vai retratar sobre o início da igreja, a continuidade da obra que Deus deixou para os seus discípulos, para o seu povo, para os servos da sua casa, né? E o maravilhoso que a gente aprende a partir do verso 1 do capítulo de número 1 de Atos, né? As coisas que Jesus deixou, né? Lucas se dirigindo a Teófilo. E aí a gente compartilha de padrões e valores maravilhosos. A gente vê que a igreja começa com muita obediência. Jesus diz assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até descer sobre vós o Espírito. E aí a palavra diz lá no verso 30 do capítulo 1 e 31, que todos perseveravam unânimes, orando. Todos eles. E aí no capítulo de número 2, o Espírito desce. Então, eles são cheios do Espírito e começam a se dividir para dar continuidade à obra de Deus. Mas uma primeira característica aí de um obreiro, que eu nem vou focar muito nela, e não está aqui no esboço, no contexto, mas é que eles obedeceram a voz de Deus. Deus falou: ficai em Jerusalém, e eles permaneceram. Como? Alguns permaneceram? Não, eles eram uma igreja, um corpo, perseveravam unânimes em oração, juntos uns com os outros. E isso é a vontade de Deus para as nossas vidas, quanto obreiro, como servos, que nós permaneçamos unidos, juntos, uma família vivendo em amor. E o objetivo disso que eu pretendo falar nesses dias é exatamente o objetivo que a gente consegue enxergar através desse texto que a gente leu. A igreja estava em um crescimento de discípulos. A igreja estava na expansão da palavra, do reino de Deus. O reino de Deus estava avançando. E por diversas vezes, Lucas aqui escrevendo, ele diz que Deus acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Interessante que dos 120, né, que estavam ali reunidos no cenáculo, todos perseveraram, mas depois é uma ilusão a gente achar que todos os 3.000 que se converteram ali, quando Pedro prega, os 3.000 continuaram, e depois os mais 5.000 continuaram, porque durante toda a caminhada cristã, infelizmente, alguns vão se dispersando, vão escolhendo seus próprios caminhos,
fazendo as suas decisões e deixam de estar reunidos como um corpo. E aí, o que a gente pode trazer aqui para a nossa igreja, para os nossos dias, é que a nossa igreja também, e todas as igrejas passam por uma fase parecida com essa da igreja de Atos, né? Ou ela morre, ou ela precisa continuar em um processo de expansão, né? Não existe uma idolatria por números, assim como alguns métodos dizem hoje, né? Que não, o que importa são as cabeças dentro da igreja, não pode ter nenhuma cadeirinha aqui vazia, senão somos todos raças de víboras por isso. E também não podemos ter uma numerofobia, pensar assim, não, a nossa igreja é uma igreja muito séria, então ali só tem os escolhidos, entendeu? Ninguém entra, mas também ninguém sai, tem que ficar só aqueles que Deus escolheu ali para a salvação na rua Orquídea, do número 250. E aí, quando eu lia por diversas vezes o livro de Atos, eu sempre pensava assim que a igreja de Atos era uma igreja perfeita. Não sei se você tem essa concepção também. Perceber assim, você fala, nossa, que maravilhoso, né? Os estudiosos, nosso professor já trouxe, que eles trabalhavam em média 3 horas por dia, e uma era a mente, uma era o coração, ninguém considerava nada seu, vendia as coisas, depositavam aos pés dos apóstolos, eles perseveravam, eles eram obedientes, e parecia assim uma igreja, né? Todos unidos, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, né? Mas, se nós lermos um pouquinho, interpretarmos tudo que está dizendo, a igreja não era bem assim, porque a igreja é feita por pessoas, e aqui, na igreja de Atos, também existiam diversos problemas, assim como aqui nas igrejas daí de fora, aqui não, né? Como em todas as igrejas pelo mundo, menos na nossa. Então, diversos eram os conflitos, os problemas, os ataques e as perseguições, porque o inimigo das nossas almas não veio para outra coisa senão para isso, para atrapalhar o nosso serviço, a nossa obra para com Deus. E a nossa carne também, que não é nada amiga nossa, ela também tem uma facilidade tremenda em fazer o mal e não o bem. Então, onde há carne e onde há Satanás, há problemas, divisões, controvérsias, ataques. E capítulo 4 e 5 você já pode ver algum desses ataques de uma igreja que não era perfeita. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, Pedro e João especialmente, estavam sendo acusados de diversas coisas, né? E eles então ali são açoitados, são presos, são levados ao sinédrio e acusados de diversas falsas acusações, mas assim como todo verdadeiro cristão, né, que há de passar por diversas acusações falsas, mas que não deve se desesperar, turbar o seu coração, né? E Gamaliel ali com a sua sabedoria, um fariseu, ele disse, não, gente, fiquem tranquilos, se esse plano for de homens, ele vai falhar, o cristianismo não vai se espalhar, mas se for de Deus, não adianta chicotear, não adianta prender eles, porque não há quem possa segurá-los, não há quem possa impedir, né? Agindo Deus, quem impedirá? Então os discípulos, eles continuam ali sofrendo, sendo açoitados, chicoteados e importunados pelos fariseus, pelos saduceus e pelo povo, uma perseguição em um certo aspecto política e também religiosa, e aí coisas maravilhosas começam a ser declaradas, no qual precisa haver na minha e na sua vida, como obreiros e como servos do Senhor. No verso 29, no capítulo de número 5, eles dizem, não importa se a gente vai sofrer, se a gente vai apanhar, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então está tudo bem, podem deixar eles nos bater. E aí, quando então eles vêm, depois do discurso de Gamaliel, que não ia adiantar mesmo, realmente eles estavam dispostos a tudo pela causa do Evangelho e pela causa de Jesus, então eles saem dali alegres, depois de terem sido acusados injustamente, açoitados, humilhados, eles saem dali alegres. O verso 41 do capítulo 5, se a gente voltar umas páginas, vai dizer, por terem sido dignos de sofrer por Jesus Cristo. Eles saem alegres, e aí a palavra diz, sabe o que eles vão descansar? Não, agora eu não quero mais saber de cristianismo, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Jesus, não. O verso 42 diz que dia a dia eles continuavam a pregar o Evangelho no templo, na igreja e de casa em casa. Eles não se cansavam de dizer que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E assim viviam aqueles que foram chamados por Deus.
Assim viviam aqueles que foram levantados, que tinham algumas características marcantes. Só que o diabo não está de brincadeira não, né? E naquela igreja também você pensa que o diabo é coisa assim, lá do Éden, ou assim do século 21, não. Ele já se levantava com ataques contra a igreja primitiva, que não era uma igreja perfeita. E aí no capítulo de número 5, verso de número 3, você pode ver Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, dizendo assim: Ananias, Satanás, por que deixasse Satanás encher o seu coração? Porque os discípulos, um era o coração, o corpo, o espírito, a mente, tudo. E aí, certo José vendeu um campo, e aí Ananias e Safira viram aquela cena e eles falaram: não, eu quero ser um obreiro aprovado, como esse José aí. Então sabe o que vamos fazer? Vamos vender o campo também. Só que, vamos ficar com 10%, ou com 90%, não sei, a Bíblia não dá o detalhe. Mas eles retiveram uma parte daquilo que não era deles, eles venderam para se apresentarem a Deus aprovados. Então, Pedro diz: Ananias, como deixasse Satanás encher o seu coração? O campo não era seu? Você não precisava se aparecer. Se você vendeu também, o dinheiro não era seu? Agora, por que você está dizendo que você é que nem os demais discípulos, os demais ministros, querendo dizer que você deu tudo se você não deu tudo? E aí, Pedro não, o Espírito Santo mata Ananias. E depois a sua esposa também entra, Safira, e acontece a mesma coisa com ela, porque o diabo não está de brincadeira, e ele tem agido desde os primórdios, né? Desde o Éden, antes da criação do mundo, de um certo aspecto, ele já estava tramando algo, antes da fundação da terra, né? Que o mundo foi Deus. E aí, ele deu lugar. E aí, você pode pensar assim, né? Mas hoje em dia Deus não faz mais isso, porque é o Deus de graça. Quem fulminou eles foi o Deus de graça. Jesus já havia vindo, morrido, subido aos céus, o Espírito já havia descido. Aí você pode falar: mas ele não tem mais feito isso, porque está cheio de obreiro e ministros mentirosos dentro da igreja hoje, né? Cheio de Pinóquio. E aí, sabe qual que é a questão, querido? Que essa não é a morte mais importante. As pessoas podem estar vivas, né? Mas a morte espiritual é muito mais dolorosa, urgente e sofrida do que a morte física. Nesse caso, eles morreram física e espiritualmente, mas existem muitas pessoas querendo ser algo que elas não são, porque tem dado espaço para Satanás nos seus corações, e elas têm morrido espiritualmente. E não acaba por aí. Agora, entrando no texto que a gente acabou de ler, houve aí no caso, né, primeiro a igreja sofreu de problemas de perseguição, depois de mentiras, e no texto que a gente leu, a igreja estava perdendo o seu foco. A igreja estava crescendo, estava caminhando, e o que acontece? Muita murmuração. A palavra diz que a viúva dos helenitas estavam deixando de ser servida na distribuição diária dos alimentos. A igreja ia crescendo, e quando a igreja vai crescendo, são necessários obreiros, servos, são necessárias pessoas para servir o povo, para servir as mesas. E o que acontecia? Pedro e João estavam abarrotados de serviço, e aí ele fala: não é lícito que nós deixemos o ministério da palavra e da oração para servirmos a mesa. Então eles convocam a junta. Eles convocam ali a junta, uma reunião extraordinária. Talvez pela secretária, não era o mesmo manual, né, que eles seguiam. Mas eles sabiam que existia algo de errado e que precisava ser tratado. Então, com sabedoria, eles convocam a junta. O que eles fazem? Vamos escolher mais 7, no qual nós encarregaremos, aqui no verso de número 3, no final dele, deste serviço. Eu gosto da versão que diz desse importante negócio. Tem alguém com essa versão aí, no verso 4? Esse importante negócio, essa importante tarefa. Que alguns podem pensar assim: nossa, precisava levantar 7, tudo isso para escolher 7 pessoas para servir nas mesas? Não podia escolher qualquer um, não? Não pode escolher qualquer um, não?
Porque parece que tornou um hábito da igreja, né? Hoje, está precisando de alguém ali, manda fulano lá, acabou de chegar, está fazendo nada, põe para fazer a obra. Só que a obra de Deus não é brincadeira. E muitas vezes nós matamos pessoas quando nós fazemos isso, né? Não era o costume da igreja, daí é um costume criado como um método, né? Põe para fazer, para ver, aí a pessoa não se firma em Jesus, nem conheceu ele direito. E aí ela está cheia daquele serviço, acha que está trabalhando na obra, mas não conheceu o dono da obra. E aí muitas vezes ela morre, ela desvia, ou ela vai servir ali a vida inteira, possivelmente sem conhecer aquele que é o dono da obra, aquele que levantou a igreja e obreiros para se apresentarem a ele aprovado. E aí então, o que acontece? Eles levantam, eles chamam e eles escolhem dentre todo aquele povo. 3.000 haviam se convertido em Atos, no capítulo de número 2, na pregação de Pedro. E dentro daquele tanto de gente, eles vão escolher 7 o quê? 7 varões, 7 homens. Não fala 7 crianças, fala? Fala assim, 7 amigos de João, de Pedro, não? Porque era um importante negócio. O serviço da casa de Deus é um importante negócio. E nós não podemos confundir esse importante negócio com amizade, com criancice. Porque a obra de Deus, o reino de Deus é para homem e para mulheres. E os homens e mulheres que serviam na igreja de Atos não era que nem assim, põe aí para fazer, não. Eles tinham que ter algumas características muito importantes, no qual nós vamos se aprofundar nas outras semanas, mas são elas o quê? Homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria, para que pudessem servir, porque a obra de Deus é muito importante, a obra de Deus é valiosa, não tem preço. E uma empresa, a gente presta, às vezes para um reitor, para um presidente, para um gerente, para um diretor, e a gente precisa se apresentar aprovado, né? Agora, quanto mais para o dono dos céus e da terra, a gente pode fazer as coisas relaxadamente, de qualquer forma. O Antigo Testamento diz, ai daqueles, maldito aquele que faz a obra, o serviço da casa de Deus, relaxadamente, de qualquer forma. Então, servir à mesa, Deus chamou algumas pessoas para servir. E qualquer serviço, seja lavar o banheiro, seja ajudar na cozinha, seja pregar, ninguém é maior do que ninguém. Todos são um importante negócio. Porque isso daqui não tem a ver com homens. O serviço na casa de Deus não tem a ver com homens, com o pastor. Eu preciso agradar o meu pastor, eu preciso agradar o reverendo. A obra de Deus tem a ver com Deus. E aí, depois das perseguições, 2 coisas que eu quero que todo obreiro precisa saber com quem ele lidar. Porque eu fui chamado. Por quem eu fui chamado? Esse meu chamado é para lidar com o quê? Com quem? Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fogo consumidor. E aí, não podemos fazer as coisas para esse Deus de qualquer forma, porque nós teremos que prestar contas a Ele, então nós devemos fazer a obra dele sim. Se fomos chamados, sim. E a palavra de Deus diz que fomos chamados. Então devemos fazê-la sim, com empenho, com temor e com tremor, e buscando de Deus as características que a palavra dele diz que tem que ter. Não tem que se apresentar aprovado, então eu vou me apresentar reprovado. Não tem que ser alguém com bom testemunho, então eu vou dar um mau testemunho. Não tem que ser alguém cheio do Espírito, então eu vou me esvaziar, vou deixar a vida me levar. Não. Preciso de compromisso, e é exatamente o texto, diz 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado. Preciso me apresentar a Ele, porque o serviço da casa de Deus tem em primeira instância a ver com Deus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E não tem a ver com as nossas vontades, com as nossas amizades, ou com aquilo que nós gostamos ou não de fazer. Se Deus nos chamou, nós devemos, então somente obedecer. Eis-me aqui, usa-me, envia-me, sou seu servo,
servo não tem direito. Sou um cooperador, cooperador segue a ordem de alguém. Sou um obreiro, eu vou ajudar, eu não sou o dono. E aí, o que é interessante? Para que Deus nos chamou? Vocês já estão ligeiros, já responderam no começo, né? Já sabem mais ou menos. E agora a questão é, estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Ou será que nós estamos pensando assim, esse negócio qualquer um pode fazer isso aqui. Eu quero um negócio maior. Não estou satisfeito com aquilo que Deus tem me chamado para fazer. Eu quero mais alguns títulos, alguns cargos, dá alguma coisa mais difícil, porque isso aqui já está fichinha. E aí Deus fala, não, calma, porque o que você precisa ter é um bom testemunho naquilo que você está fazendo. O que você precisa ser é cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Se você não tem essas coisas, você não está pronto para passar de fase com Deus. Porque para servir a mesa precisava ter essas coisas. E aí, se você então é um presbítero, um diácono, aí a lista vai aumentar, né? Tito e Timóteo, aí vai dizer, a lista vai aumentar um pouquinho. Mas como obreiros, essas 3 coisas. Tanto que algumas Bíblias, o título daqui é a instituição dos diáconos. Como é que são escolhidos? Quais são as características? O que é que devemos ter em comum? Então, são essas coisas, queridos. E em uma segunda instância que nós devemos pensar, antes eu só quero dizer algo. Todos foram chamados, amém? Porque não existe ninguém salvo. Não existe uma pessoa, eu sou um filho de Deus. Eu sou um obreiro da casa de Deus, mas eu não tenho um ministério. A palavra vai dizer que não. E eu vou mostrar isso no final, quando a gente for terminar. Não existe um cristão, um salvo, um filho de Deus, um obreiro, um cooperador que não seja ministro de Deus. Que não tenha um ministério. Não existe. Fala, não, eu fui chamado só para vir no culto e sentar e assistir e ir embora. Não existe. Inclusive o distrito está falando bastante disso, né? E no dia 12 nós vamos ter um treinamento que vai ser ministradores versus consumidores. Consumidores versus comerciantes. Na verdade é que não existe um cristão salvo, filho de Deus, que é um consumidor. Não existe, a palavra vai nos mostrar que não. Ou ele é um ministro ou ele é um consumidor. Mas o distrito, né, pensando em alcançar a todos, e a nossa igreja maravilhosa da forma que é sempre trazendo assuntos para que aqueles que estão longe possam vir para perto. E aí, uma segunda coisa que o obreiro, que o ministro, que o cooperador do reino de Deus ele lidar, são com as almas eternas. Nós lidamos com Deus, o ministério, o serviço a Deus tem a ver primeiro com Deus, a gente vai prestar conta para Ele. E a segunda coisa não é assim, o Tiaguinho, o Tiaguinho eu não gosto muito dele, então ele no seu canto e eu no meu, não. Nós lidamos, os ministros do Evangelho, chamados por Deus, e que sabem para que foram chamados, eles lidam com almas eternas. E qual o preço de uma alma? O salmista no Salmo 49 ele vai dizer, é impagável. Não se pode calcular, não há preço, não há nada que se pague. Porque uma alma depois que morreu, o autor de Hebreus vai dizer, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso ele vai prestar conta. Depois que morreu, meu irmão, já era. Já era. E aí, Marcos vai dizer, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não valeu nada. E aí nós ministramos para quem? Para o Tiago não quer ouvir, não. A alma eterna dele. A alma eterna do Tiago. E aí, Ezequiel, no capítulo de número 3, ele vai dizer com relação aos ministros de Deus, que se nós conhecemos as pessoas, nos reconhecemos pecadores e sabemos que todos pecaram, então eu digo para ele, você vai morrer, e eu não advirto do seu pecado, da sua falha, da sua transgressão, da sua iniquidade, e esse pecador ele morre, eu não o adverti, eu não orei por ele, eu não me importei com a sua alma eterna, o pecador vai morrer, a sua alma vai perecer, mas o sangue será requerido das mãos dos seus ministros, das mãos dos seus obreiros, das mãos dos seus cooperadores, das mãos dos servos e das servas de Deus. Porque é muito sério, às vezes a gente pensa, hoje eu não estou bem, aí a gente sai matando as pessoas, sabe? Só que a matéria vai ali para o caixão, só que a alma é eterna, e ai daqueles que fizerem mal a um dos pequeninos que creem.
É melhor se amarrar numa rocha e se afogar nos mares profundos do que desviar alguma das pessoas, do que temos recebido algo da parte de Deus e não cumprirmos isso. É muito sério. As almas são eternas. E por que um obreiro precisa? Para poder cumprir todas essas coisas. Por que é tão sério? Por que um consumidor não precisa de tudo isso? E eu, como obreiro de Deus, preciso saber. Porque é o que a palavra vai nos dizer. Porque é o que a palavra vai nos mostrar. Porque é o que Deus está nos chamando para fazer. E aí em Atos você vai ver vários se convertendo. Só que aí quando vai falar 7 varões no meio daqueles. E por que essas características? Homem de bom testemunho. Porque haviam aqueles que davam um mau testemunho. Por que pessoas cheias do Espírito? Porque está cheio de pessoas no meio da igreja que estão vazias do Espírito. Por que pessoas cheias de sabedoria? Porque existem pessoas dentro da igreja que não tem, estão vazias de sabedoria, que continuam errando e pecando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso escolhem essas pessoas. E aí você pode, nossa, mas tanta gente ali precisava escolher 7 com essas características. Aí o Billy Graham ele diz algo que é maravilhoso, sabe, que a salvação ela é de graça, amém? Alguém pagou algo pela sua salvação? Não sei nem exatamente como acontece, a Bíblia dá algumas bases, há várias discussões, mas só que servir a Jesus, carregar a sua cruz, ser um obreiro, ser um ministro do seu evangelho, custa a nossa vida inteira. A salvação é de graça, Deus salvou. Agora, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Não vivo mais eu, Ele precisa viver na vida. E aí é nesse contexto que a igreja de Atos vai crescendo. Embora não fosse perfeita, ela ia vencendo. Satanás se levantava, o Espírito Santo matava. As viúvas não estavam sendo servidas, Deus levantava mais 7 para servir. Estavam sendo presos, chicoteados, o Espírito Santo abria o cárcere e ainda dava alegria no coração deles, e ajudava eles a continuarem pregando o Evangelho dia a dia, porque é uma obra sobre-humana, extra-humana, e nós lidamos com aquilo que nós não vemos, almas eternas e com Deus. Já viu Deus? Não. Pela fé nós fazemos isso. E aí, o que a Bíblia ensina? Não coloquem neófitos na fé, na obra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 5. A Bíblia nos ensina a não colocarmos, porque às vezes não está preparado para muitas coisas. E não é a Bíblia ensina isso para nós. A gente vê isso na prática aqui. Para servir a mesa, quem vai ser? O amigo de Pedro, a sogra de Pedro. Não. Tem que ter algumas características para servir a Deus. E se essas características não estiverem crescendo, se eu não me preocupar com elas, estou desaprovado. Se eu não sei quais são as características, eu penso que é assim, é tudo unção. É tudo, eu falo porque eu recebi o Espírito de Deus. E ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Não é assim. Não é assim dessa forma. E a Bíblia vai nos ensinar a não colocarmos, então, pessoas novas. A pessoa precisa ter uma maturidade, uma vivência, sabedoria, ser cheio do Espírito Santo, testemunhar sobre Jesus. E aí, o Daimon Imamodi, ele, já uns 200 anos atrás, mais ou menos, ele vai relatar em um certo aspecto do cenário da igreja. Aí, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: vocês sabem qual é o maior problema da obra de Deus? Aí ele mesmo responde: o maior problema da obra de Deus são os obreiros. Qual é o maior problema da obra de Deus? Os obreiros. Porque a gente quer se apresentar aprovado, mas e o nosso testemunho? E o nosso testemunho? Se a gente perguntar para o mestre Aurélio, para o Micaelis, o que é testemunho? Afirmar, confirmar, confessar algo. E aí, como nós temos afirmado
confirmado, confessado, declarado Jesus nas nossas vidas? Nós temos dado testemunho da sua ressurreição, assim como os apóstolos, assim como os discípulos, assim como esses homens, porque um obreiro, um líder, ele nunca é neutro. Ou ele afirma e confirma e confessa, ou ele nega. E quando o nosso testemunho não confirma, afirma e confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente estamos negando o seu nome. É por isso que Jesus diz em Mateus 7, muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Vocês negavam o meu nome, não confirmaram aquilo que ele era, aquilo que ele fez. E o obreiro precisa de bom testemunho, precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma vida cristã sem o Espírito Santo, ela não é difícil de ser vivida. Fala assim: está muito difícil. Não, é impossível, não dá para viver. Deus subiu, Jesus subiu e enviou o Consolador. Agora nós dependemos dele para tudo. E o Espírito Santo, né, alguns até dizem, Davi já disse isso, Atos, se a gente ler aqui Atos dos Apóstolos, o nome mais correto seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, que é o Espírito Santo que fazia. Porque é o Espírito Santo quem opera nas nossas vidas. E, segundo o João Ferreira de Almeida, aqui, nos 28 capítulos de Atos, só a palavra Espírito Santo aparece 50 vezes. Porque é Ele quem opera. Como é que nós queremos servir, cooperar com a obra de Deus sem Ele? Só aqui, do capítulo 1 ao verso 6 que eu estudei, para poder trazer para vocês, eu risquei na minha Bíblia, aparece 19 vezes Espírito em letra maiúscula. 19 vezes. Porque é impossível a vida de um obreiro, a vida de um cristão sem o Espírito. Precisamos de sabedoria, precisamos temer ao Senhor, guardar o nosso coração, a língua, o corpo, não é? Porque muitas vezes, por falta de sabedoria, a gente fala o que não deve, faz o que não deve, anda com quem não deve, porque o que anda com sábio se tornará mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. E aqui você vai ver os discípulos andando com o discípulo, curando, anunciando o Evangelho e andando uns com os outros, crescendo na comunhão, no repartir do pão, para que o corpo de Cristo continuasse crescendo, para que a palavra de Deus continuasse em expansão, assim como é o nosso objetivo, como cooperadores de Deus, levarmos o reino dele. Por isso precisamos estar preparados, como Pedro mesmo disse depois na sua primeira carta, para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Já pensou um obreiro? Uma pessoa normal, vai. Tudo bem, só vou na igreja para receber, é normal, mas não, eu sou um obreiro. Aí a palavra, Pedro diz isso, que havia recebido o dom de Deus, o Espírito Santo. Estejam preparados para responder a qualquer um que te pedir, a qualquer hora, no dia mais difícil, na situação mais terrível da sua vida. Existem almas eternas que precisam ouvir da minha e da sua boca palavras de vida eterna, que só podem vir de Deus. Então nós aprendemos isso, queridos, com eles, com a igreja de Atos, em especial nesse capítulo, nesses versos, 6 versos que nós lemos. Eles superaram os ataques, as perseguições, as mentiras, Satanás, a perda de foco, porque existiam algumas características nele, porque eles não negligenciavam a oração e a palavra de Deus. Quando nós perdemos esse foco, qual que é o nosso foco do ano? Você está aí no relógio de oração? Está perseverando, está pedindo ajuda? Você está aí meditando na palavra, ou como obreiro de Deus, você lê a palavra só quando você tem que ministrar, só quando você tem que trazer um estudo? Que eu tenho percebido muitas pessoas assim, os jovens já têm pegado o pé, que precisa se apresentar a Deus aprovados. E aí, nós vimos aqui eles superando essas questões, que eles vão superar, vão continuar crescendo. A palavra de Deus crescia, se expandia, o número de discípulos aumentava, a palavra de Deus era elevada. E entendemos que eles superavam isso, porque eles entenderam que eles ministravam para Deus e para as almas eternas. Então eles não brincavam em trabalho, assim como nós não devemos brincar. E nós precisamos de algumas características, já sabemos quais são elas, nós vamos nos aprofundar nos próximos dias, se Deus assim quiser. E agora eu quero terminar
lembrando para vocês aquilo que eu falei. Não existe um cristão, um discípulo, um obreiro, um ministro, um cooperador, um servo de Deus, um filho dele, sem ministério, né? Pode parecer uma heresia isso, mas é a minha interpretação da palavra, que se Deus também colocar isso no seu coração, que Ele nos ajude a apresentar aprovado para Ele, dia após dia. Fomos chamados? Para que fomos chamados? Vou ajudar vocês a responderem isso agora. Se você está anotando, 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 14. Como fomos chamados? Todos estão dizendo que nós fomos chamados. O verso número 14 vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange. Fomos chamados assim, por uma cruz. Pelo amor de Cristo nos constrange. E nos julga assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Ninguém aqui é eterno. Ele morreu por todos. Até pelo Timão, pelo Palmeiras, Palmeiras, São Paulo. Ele morreu por todos. E aí ele dá a explicação por que ele morreu. Ele não morreu para nós virmos, consumirmos e voltarmos para nossa casa, não. O verso número 15, ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, constrangidos por esse amor, ele nos leva a não viver mais pelos meus sonhos, pelos meus planos, pelos meus desejos, pelos meus interesses, mas por aquele que pela igreja, que pelos ministros, que pelos seus filhos, que por todos morreu, mas ressuscitou. E aí, de maneira que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista carnal da carne, ou seja, eu enxergo a alma agora das pessoas, a eternidade. Eu sei que eu presto contas a Deus, porque o amor de Cristo me constrangiu, e eu sei que agora eu preciso viver para Ele, embora Cristo tenha vindo em carne. De agora em diante eu não considero mais ninguém do ponto de vista da carne. E o verso 17: porque se alguém está nesse Cristo, se alguém foi constrangido por esse amor, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez novo. E o verso 18 vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Nós estávamos fritos com Deus. Não foi a gente que escolheu, eu vou servir a Deus, não. Não foi eu que escolhi, eu quero participar dessa igreja, não. Fomos chamados. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Cristo. E quando nós somos constrangidos, e quando nós passamos a viver por Ele, e quando nós não consideramos mais as pessoas do ponto de vista da carne, e quando nós passamos a viver a nova vida no qual Ele nos deu, quando somos reconciliados com Ele, Ele faz algo no final do verso 18. Ele nos dá o ministério da reconciliação. Quando isso acontece com a gente, Ele nos dá algo. Ele confia algo nas nossas mãos. O ministério da reconciliação. Então, eu não tenho ministério nenhum. Então você não foi constrangido pelo amor de Deus, não. Você não vive a nova vida. Você não entendeu que Ele morreu por você, não para você vir receber, mas para que você viva por Ele, para Ele. Fomos chamados para quê? Para sermos ministradores da reconciliação com Deus. E através das nossas vidas Ele faz o apelo para as pessoas: se reconciliem com Deus, vale a pena. Se reconciliem através do nosso testemunho, através do Espírito dele em nós, através da nossa sabedoria. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo. E nos deu esse ministério. E aí? Você tem cumprido esse ministério? Porque as nossas vidas precisam reconciliar as pessoas com Deus. Se as nossas vidas afastam as pessoas de Deus, nós não temos cumprido o nosso ministério. Não tem valido de nada.
Se a pregação não reaproximar as pessoas de Deus, não valeu nada. Se o louvor não reaproximar as pessoas de Deus, reconciliá-las com Deus, não valeu nada. Se a dança não reconciliar as pessoas com Deus, não valeu nada. Se a minha oração não reconciliar as pessoas com Deus, não valeu nada. Se o meu testemunho negar a Deus e não reconciliar as pessoas com Deus, não valeu nada. Se eu vim aqui, Deus não me deu ainda uma pessoa para mim orar, para mim compartilhar. Se eu preciso me reconciliar com Deus, não, porque não estou cumprindo o ministério que Ele me deu. Ministério de reconciliação. E Ele faz o seu apelo para com o mundo, através dos seus ministros, dos obreiros, dos cooperadores. Uns Ele deu para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores. Cada um e uma vocação, mas todos são obreiros e ninguém é maior do que ninguém. Estamos todos em uma obra, no qual aquele que é digno de ser louvado, adorado, honrado, engrandecido, precisa se alegrar quando olhar para nós, de joelhos, em oração, buscando o seu Espírito, buscando a sabedoria, porque, pelo menos para mim, o primeiro que Deus está falando é comigo. Quantas vezes não me faltam essas coisas? Sou o que mais preciso, que às vezes ajo sem sabedoria, às vezes ajo por mim mesmo, às vezes nego aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez por mim. E um dia eu vou me apresentar a Ele, vou estar aprovado ou reprovado. Procurem apresentar-se a Deus provados. Porque Ele confiou algo nas nossas mãos. E nós precisamos dar as nossas vidas. Jesus prova o seu amor para conosco. O amor é para ser provado. E aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, os obedece, os pratica. Esse é o que me ama. Esse é o que foi constrangido pelo meu amor. Que vai viver a sua vida para que outras pessoas se reconciliem conosco. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar junto com vocês, porque é o que nós precisamos.